Ela nasceu em Manaus, mas chegou em Brasília ainda na infância. Portanto, se considera uma brasiliense e é filha do ex-deputado distrital, Dr. Charles. Ela é graduada em Ciência Política pela UNB, com mestrado em Economia pelo IDP. Além disso, fez especialização em Direito Público no Centro de Ensino Unificado de Brasília. Maria Carolina Fleury assumiu a recém-criada Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Carol, aqui no Alego Mulher. É uma alegria recebê-la aqui, juntamente com a sua equipe. Este é um programa dedicado que abre espaço para mulheres que fazem diferença na nossa sociedade, como é você, à frente de uma secretaria tão importante. Muito obrigada, é um prazer estar aqui participando do programa Alego Mulher, com essas 3 mulheres competentes e maravilhosas aqui à frente do programa. Bom, Carol, a Secretaria do Entorno é uma pasta nova do governo de Goiás, né? Qual exatamente é a missão dela e de que forma que ela pode mudar a vida lá do pessoal da região do entorno? Daniela, como você bem disse, é uma secretaria nova que o governador viu a necessidade da criação dela por conta da dificuldade até de logística mesmo do Estado, da presença do Estado nessa região. Então ele cria a secretaria, uma secretaria transversal de setor, nós estamos falando de 11 municípios da região metropolitana do entorno. Quando a gente fala de RID, são 29 municípios goianos, mas para que a gente pegue as políticas públicas que o Estado já está fazendo e leve realmente para essa região, que às vezes, como eu disse, não estava chegando, estava com essa dificuldade, tem aquela, né, para deixar aquela questão do nem, né, nem é Brasília, nem é Goiás, mas então precisa do desenvolvimento regional, do desenvolvimento local e de toda essa assistência pelo Estado de Goiás. Então, a intenção do governador e a missão foi realmente de fazer o desenvolvimento regional desses municípios que fazem ali o entorno do Distrito Federal. Secretária, entrando assim, nos tantos problemas que a gente consegue enxergar ali na região do entorno. Lá tem problemas comuns de várias cidades, até como Goiânia, que é a parte de mobilidade, infraestrutura, que falta em alguns locais, mas lá a gente percebe também que não tem o básico, como segurança pública, escola para as crianças e principalmente trabalho, né? Que é o que faz com que os moradores dali muitas vezes vão para Brasília, então também deixam os impostos lá, e isso faz com certeza com que a cidade não tenha recursos ali para desenvolver. Dentre tantos problemas que a gente consegue enxergar quando a gente chega nessas cidades, quais têm sido as prioridades? Monalisa, realmente existem alguns gargalos. Hoje a mobilidade é das principais dificuldades. Nós estamos falando de um transporte caro, sem qualidade. Então é um dos objetivos realmente a criação do consórcio interfederativo, que é o Estado de Goiás, o Governo do Distrito Federal e a União, onde faria o subsídio, assim como tem aqui na região metropolitana de Goiânia. O Governo do Distrito Federal faz uma série de subsídios e aí chega realmente na população que mais precisa, eles têm que arcar com toda a tarifa, porque é uma responsabilidade, o transporte interfederativo é uma responsabilidade da União e que não põe esse subsídio. Então, o Estado de Goiás, o governador falou, eu contribuo com 1/3, vamos todo mundo, né, fazer essa coisa tripartite, essa gestão tripartite, para que a gente consiga subsidiar a passagem. A questão de segurança, muito já foi feito. Graças a Deus, hoje os índices de segurança do entorno estão controlados. A gente sabe que segurança é sempre uma preocupação constante, mas hoje a polícia está bem equipada, a gente está pensando ali 3 centrais integradas de segurança que a gente vai fazer Formosa, Lusiânia e Águas Lindas, para que junte todas as forças de segurança e a informação, não acontecer alguma coisa, vai para aquela central, desloca quem estiver mais perto, todas as forças de segurança pública, inclusive o Detran se comunica por conta de placa, né, do veículo, tudo. Então esse é um projeto também que já está em andamento para que a gente melhore a região. E infraestrutura é sim um gargalo, né? Mas a gente está com Goiás em Movimento e outros projetos buscando recurso, né? Agora a gente está otimista com a questão do PAC, né? O governo priorizou o BRT de Santa Maria até Lusiânia, então ele reforçou muito esse pedido junto ao governo federal e a gente faz esse pleito para que o governo federal se sensibilize com essa região nossa, que é o cinturão ali de Brasília. Muito foi criado do entorno, que as pessoas foram para a capital buscar oportunidade e acabaram
indo para o entorno, né? Então também precisa dessa participação e que o governo federal, para as políticas públicas transversais, tenha esse olhar de região. Nós estamos falando de 1.200.000 pessoas, né? Então a região maior que Goiânia, né? A metade de Brasília, então precisa ser pensada com a parceria entre todos os poderes. Secretária, aqui na Alego, inclusive, nós temos a Frente Parlamentar do Entorno, que é uma frente muito importante, o qual o deputado Ricardo Quirino é coordenador, né, juntamente com outros deputados, como a doutora Zeli, o André do Prêmio, o Wilton Cambão. Eu queria saber da senhora como que tem sido essa relação entre o Poder Legislativo e a Secretaria. A frente parlamentar, como você bem coloca, Dani, é fundamental. Justamente isso que a gente está falando, para voltar a atenção para a região. Acho que os prefeitos hoje entenderam que não adianta cada um por si, como em tudo, né? Quando você junta ali, às vezes um sozinho não tem essa força toda quando junta a região. Então a frente, com 5 deputados, né, com o deputado Quirino coordenando, né, Anderson Teodoro, André do Prêmio, doutora Zeli e o Wilton Cambão, que ainda é nosso líder de governo. Então, assim, realmente tem chamado a atenção para as políticas públicas da região, mas principalmente porque é uma região também, gente, muito rica, de muita potencialidade. Então, se a gente souber explorar o que tem de bom, naturalmente a gente vai resolvendo os problemas, porque a gente precisa hoje gerar emprego, porque senão, como Mona Lisa bem coloca, você tem que ir para outro, você tem que vir para Goiânia, você tem que ir para Brasília. Então, é a gente gerar emprego na região para que as pessoas fiquem lá. E aí nós estamos falando de escola do futuro, que vai formar programadores, que são profissões, voltar a olhar para as profissões do futuro, para os jovens, né? Que ali faz dentro de casa, não precisa da indústria presente, apesar da gente ter áreas para polo industrial e também estar preocupado com isso, mas para a gente ficar realmente no nosso município. E até nessa questão da geração de emprego, isso é muito importante para a mulher, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, inclusive, a violência contra a mulher é associada à dependência econômica também, né? Então, todas as políticas públicas que a gente tem pensado com esse olhar também para a mulher, para a criança, na formação mesmo, porque é uma questão cultural e de transformação. Falando na questão da mulher, recentemente, agora a senhora participou de um evento, né, em defesa da mulher, contra a questão da violência, até porque agora em agosto tem essa luta aí de uma forma mais forte contra a violência contra a mulher. Como que tem sido o olhar da Secretaria para essas questões relacionadas à violência contra a mulher? Honória, né, a gente falando do Agosto Lilás, né, que reforça esse combate à violência contra a mulher. Então, toda política pública, seja ela de saúde, de educação, de geração de emprego, assim, a gente faz como política pública, mas pensando realmente na mulher também, em como a gente pode mudar essa realidade, até né? Para tirar desse estado da vulnerabilidade, exatamente, né, financeira. Exatamente. Brasília hoje, infelizmente, mais um caso de assassinato, né? Do ex-companheiro que já tinha tentado, já estava com medida protetiva. Então, nós não podemos mais perder, temos que combater a segurança como um todo, mas não pode ser intensificado isso só pelo fato de ser mulher, né? Nessa cultura que às vezes não é não, né? E não é a questão, a culpa não é da vítima, né? Então nós precisamos, e é desde a escola, educando as meninas, né? Porque às vezes já vê o abuso em casa, reproduz ou aceita certas coisas, porque é o pai que te ama, você ama, faz aquilo, então você começa a normatizar certas coisas. Então isso a gente precisa trabalhar desde a primeira infância, trabalhar o pai também, trabalhar os homens, porque essa é uma bandeira também dos homens, e quando o homem levanta essa bandeira, ele fortalece o movimento. Quando ele cobra do amigo aquela piadinha machista, ele fortalece o movimento, né? O governo do Estado até lançou, está fortalecendo os grupos reflexivos com os homens, para que realmente chame a atenção, porque a gente já viu o caso do homem achar, viu a mãe apanhar, não batia na mulher, mas fazia uma série de outras violências e não perceber, porque falava, não estou batendo nela, né? Então, assim, esses grupos reflexivos, o trabalho com o homem também é super importante no combate ao machismo e à violência contra a mulher. E além dessa questão desse trabalho das mulheres que a senhora falou, quais são os outros trabalhos, projetos que a senhora faz, né, junto às secretarias, para tirar a população da vulnerabilidade, principalmente financeira?
econômica? Como a gente falou, a secretaria ela é transversal de articulação. E aí, então, nós temos feito o trabalho junto ao governo do Distrito Federal e a União, porque a gente sabe que muito dos programas, porque o Estado já tem programas muito bem definidos com secretários finalísticos, mas às vezes falta o recurso para expandir mais. Então, a gente busca no Congresso o recurso, vai nos ministérios buscar os recursos, né, para que a gente possa expandir essas políticas para a região do entorno, né? Então, aí nós estamos falando principalmente, junto aí também o Sistema S, ajudando bastante, SESC, SENAI, com também o Senar, com a questão, porque a gente tem uma área ali de campo, né, uma área rural, uma área do agro, que a gente sabe que Cristalina é o terceiro maior exportador de soja do estado, mas para a gente também fazer o trabalho, inclusive com as mulheres do campo, né, para que elas desenvolvam, para que tenham um melhor aproveitamento também da produção. E aí nós estamos falando do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é aquela família produz, o Estado já compra, usa para merenda, usa para os hospitais, né? Então é da gente fortalecer essas ações em todos os níveis, né, de geração de emprego, mas também de educação, cultura, segurança, para pensar realmente integrada a região. Secretária, a senhora comentou da Escola do Futuro, eu tive a oportunidade de conhecer a de Santo Antônio do Descoberto, o André do Prêmio fez um evento lá no aniversário da cidade, levou a imprensa para cobrir e eu fiquei muito feliz de ver o tamanho daquela escola, toda aquela estrutura que vai oferecer ali diversos cursos para os moradores. Mas entrando aqui numa outra parte, como tem sido a interlocução entre o governo do Distrito Federal e o governo de Goiás, que a gente sabe que é primordial, como a senhora bem já falou, esse trabalho em grupo para o desenvolvimento, né, dessas cidades? Não, tem sido, a gente tem conversado bastante. O que eu tenho feito? Eu tenho linkado os secretários daqui com os de lá, para a gente pensar junto. Então está tendo uma aceitação muito boa, né, junto ao secretário de governo, já fizemos isso com saúde, com educação, na questão da vigilância sanitária, que a gente sabe que é um problema das endemias. Então, assim, a pensar o entorno junto, como uma parceria, tá sendo bem receptivo dos dois lados. Assim. Até porque também, antes de assumir essa pasta aqui no estado de Goiás, a senhora foi secretária especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República. Isso. Então tem sabe? Bagagem. Todos os bastidores ali do Poder Federal, né, secretária? Essa relação com o Congresso, ela é fundamental, né? E aí nós estamos falando, inclusive, nesse momento, de reforma tributária, né? Então, é importante a gente acompanhar de perto tudo que está sendo votado lá, porque a gente sabe que terão efeitos na comunidade, né? Então, precisa estar conectado, né? Não é uma coisa que às vezes a gente acha, não, governo federal, Câmara, Senado, mas não, é o nosso dia a dia, a nossa realidade. Então, por isso essa necessidade dessa pasta mesmo de articulação. Secretária, voltando agora no assunto do entorno, hoje, qual que é, de acordo com a avaliação da senhora, qual que é a maior demanda que o entorno tem? Que a senhora já percebeu aí, principalmente questão da população, o que mais carece? Daniela, hoje é transporte, mobilidade urbana, porque, assim, saúde sempre aparece, né, porque é também uma necessidade, mas transporte nós estamos falando de 224 mil pessoas dia e com uma média por dia de 4 horas no ônibus. Então nós estamos falando de um dia da semana dentro do ônibus. Muitas vezes em pé, e aí nós mulheres, então, com a questão do assédio, o assalto no caminho de casa, o assalto, o abuso, aquela coisa de sair muito cedo, chega muito tarde, o acompanhamento da criança na escola, né? Então nós estamos falando assim, você é questão de dignidade mesmo, você tem que sair 5 horas da manhã em casa, você tem que trabalhar bem, você tem que chegar em casa, fazer os afazeres domésticos, já preparar para o outro dia. Então hoje o maior problema nosso é mobilidade. Inclusive, a senhora, se eu não me engano, a senhora vem também para reuniões mensalmente com os deputados e estava na pauta também a baixa do valor do transporte, né? Como que está essa situação? Exatamente. Nós estamos com 2 frentes muito grandes, inclusive nós fizemos agora no governo federal, teve o PPA participativo, nós cadastramos as 2 propostas, extensão do BRT Santa Maria Lusiânia, que foi a 3ª mais votada da categoria, e nós colocamos também no PPA participativo a criação do consórcio interfederativo.
Ele é transversal, o consórcio interfederativo, por essa característica única no entorno, nós estamos falando de saúde, segurança, educação, mas principalmente o transporte, na questão do subsídio com a passagem. Essa proposta, na categoria dela, foi a primeira mais votada. Então, agora eles foram para os ministérios e a gente acredita muito, até por conta mesmo dessa votação, da participação e de sensibilizar o governo federal para que agora, na peça orçamentária que eles têm que enviar até o fim do mês para o Congresso, apareça a região do entorno, venha carimbadinho ali a nossa região, para que a gente consiga depois ter orçamento e buscar essas ações que transformem a vida dessas pessoas. Secretária, a senhora é formada em ciência política, tem uma bagagem dentro da política, então não tem como fugir um pouquinho também desse assunto. Como a senhora vê esse salto que a gente deu aqui na Assembleia Legislativa? A gente tinha, na legislatura passada, apenas 2 parlamentares que representavam a região do entorno, que foi a deputada Leda Borges, hoje está como deputada federal, e o deputado Wilde Cambão. Hoje nós temos 5 parlamentares, que é o André do Prêmio, o Ricardo Quirino, o Anderson Teodoro, a doutora Zeli e o Cambão, que continua aqui no seu 2º mandato e é o líder do governo. Uma ascensão muito boa que ele conseguiu por estar ainda no seu 2º mandato. Como a senhora, com toda essa bagagem, enxerga esse salto de representantes aqui na Assembleia? Analisa, isso vai muito na questão que a gente falou um pouco antes, da potencialidade do entorno, da importância, e as pessoas na política, ninguém mais é enganado, né, naquela questão antes, é só na hora de pedir o voto. Elas sabem que elas precisam de um representante, elas sabem que elas precisam de pessoas que é o vizinho dela, que ela vai poder estar lá, que vai cobrar, e é claro que a pessoa vai querer levar os benefícios para lá, né? Então, quando a gente tem um líder de governo, né, com uma pessoa de Lusiânia, de todo o entorno, né, mas ele é de Lusiânia, ele vai ter um olhar diferenciado para a região, para as políticas públicas, na hora de aprovar os projetos aqui, na hora de buscar os recursos. Pode ver que na gestão que o nosso presidente tem feito aqui, com a gestão bem feita e aí com a sobra, a devolução do 10º, a gente está conseguindo muita coisa para o entorno, fora já corpo de bombeiros, delegacias, tudo. Então essa gestão, e com esses parlamentares que estão aqui discutindo o entorno, pensando no entorno, eles mobilizam toda essa economia para o entorno. Então, acredito que é por isso os eleitores perceberem a necessidade que precisam ter esses representantes. E não aquela pessoa que vai lá, pede o voto, mas depois não volta lá, não tem um compromisso com a cidade. Então, acredito nesse salto. Acredito que tende a crescer ainda mais por causa disso. E eles estão todos muito focados nesse desenvolvimento, levando recursos, cuidando mesmo da cidade, junto com os prefeitos, essa coisa de pensar não mais isoladamente, pensar como grupo e essa força que o entorno tem, política mesmo, para o Estado, econômica, que é muito grande. Uma força muito grande, né? Muito grande. Como a Mona falou, tantos parlamentares da casa lutando pelo entorno, o governador Ronaldo Caiado criando essa secretaria, algo inédito, né, aqui no estado de Goiás, né, secretária? Exatamente, é para isso mesmo, por todos eles entenderem que ali não pode ser um grupo disso, só para eleição, que precisa ter realmente o compromisso com essas pessoas, né, precisa desse desenvolvimento e chegou a hora de fazer isso, né, meio que esse compromisso que o governador empenhou realmente com o entorno, no social, né, a primeira-dama, dona Gracinha Caiado, que tanto tem feito pelo social, então também priorizando as ações para o entorno, porque até a gente, como a gente fala desse desenvolvimento, mas em paralelo a gente precisa desse primeiro apoio social e que ela sempre faz mais voltado com o econômico, né? O curso que depois recebe o cartão, gasta na cidade, movimenta a economia, então está tudo pensado mesmo numa política como um todo. Secretária, voltando para a parte política e entrando um pouco também na história da senhora. A senhora é filha de um ex-deputado, então posso dizer que a senhora nasceu ali em berço político, cresceu ali no centro do poder. A senhora acredita que todos esses fatores contribuíram para que a senhora escolhesse ser cientista política e trabalhasse dentro do governo? Ah, com certeza, Ana. Meu pai é médico ginecologista, né, e sempre foi um defensor da saúde pública, assim.
Então, ele sempre viu, e aí você vê exemplo, né? Dentro de casa, essa coisa do exemplo, minha mãe psicóloga também de formação, essa formação muito humana. E de ver a política como instrumento de transformação, né? Que a gente, e eu assim, aí brincava essa questão de saúde, eu falei, não aguento nem ver o sangue que eu... Mas você passa a ver assim, você não precisa ser um médico para ajudar na saúde, né? Você não precisa, sim, também precisa. Mas eu entendi que em todas as áreas a questão da política pública, você precisava do Estado, você precisava de boas leis, você precisava, né, de fazer o arcabouço legal para que o médico na ponta tenha o material, tenha o equipamento, o engenheiro possa fazer o trabalho dele, assistente social, a gente precisa fazer essa retaguarda legal, assim, então foi sempre muito desafiador essa relação com o Congresso, até nessa questão de mulher, né, que a gente ainda tem, somos mais de 50% da população, mas ainda tem uma representação de 15% hoje na Câmara Federal, 12% no Senado, então precisa, né, ainda avançar essa participação, então a gente estimular essa participação na política, que não é só com o mandato, né, é na hora de escrever a lei, a gente tem um viés mais social, a gente consegue pôr, acredito que a mulher tem essa força de estar em qualquer profissão, para não ter essa coisa só do social, também do social, mas ela põe na engenharia, na construção, na economia, ela consegue trazer uma sensibilidade maior e que é importante por conhecer, por saber que a gente, dignidade menstrual, por saber, né, da necessidade da creche, porque às vezes o homem está tão envolto tantas outras coisas que pode fugir um detalhe que não é um detalhe, né? Então precisa sempre ter uma mulher pensando nas políticas públicas. Mas o olhar feminino dentro da política, ele muda todo ali o cenário, né? Eu acredito que realmente o homem ele tem um poder muito forte ali, geralmente é mais pragmático, mais direto, mas esse olhar mais sensível da mulher em todas as áreas. A senhora é um exemplo disso que fez economia também, exato, né? É isso, né? A gente às vezes tem, e essa coisa, gente, quem mais trabalha economia é a mulher dentro de casa, né? Ela que está ali administrando, ela que sabe o que está faltando, ela que começa a falar, não, já precisa comprar isso porque vai faltar, ou ela tem que fazer o ajuste com o filho, esse mês não dá para comprar isso, tem que deixar... Isso é economia, né? Isso é política, né? Então a gente tem condição de fazer e a gente cresce já fazendo isso no nosso dia a dia, mas precisa a gente conseguir reverberar essa voz e colocar as mulheres em cargos, né, de tomada de decisão. Agora uma curiosidade aqui. A senhora fez ciências políticas e hoje está num cargo político, lidando diretamente com políticos. Tem uma diferença entre a teoria e a prática? O que a gente pode trazer da academia para a prática? Tem uma diferença grande, né? Acho que a teoria ela é fundamental na formação. Agora, a gente aprende na prática, né? Então, assim, a questão do bastidor, dessa coisa da política, é sempre assim, é sempre um convencimento, né? O lobby, no bom sentido. O lobby é bom, né? Porque às vezes ficou uma palavra governamental, né? Exato. Eu estudo ciência política também e quando eu tive matéria sobre lobby, eu falei, mas isso é errado. E não é errado, é relações, né? E todo mundo faz lobby. É isso, né? Defesa de interesse e é legítimo, né? O problema é que às vezes vão acontecer outras coisas e aí também não é mais lobby, que é o que a gente condena e não pode permitir. Mas essa coisa do bastidor, porque a gente sabe isso, a lei diz isso, mas o cafezinho aqui, né? Na hora de votação, que junta o líder ali. Então esse convencimento, essa prática, essa questão da política, ela é bem diferente da prática, da teoria, mas é claro que também, assim, nós estamos falando de regimentos internos, de Constituição, como eu disse, do arcabouço legal, que não pode nunca ser esquecido, né? Mas sempre tem, né? Às vezes não, se tiver um acordo de líderes, você quebra o interstício, você pode fazer algumas coisas, claro, com acordo, com a maioria, então tem essas diferenças, não é uma coisa engessada como às vezes a gente vê na teoria, né? Então é muito mais gostoso, né? Você constrói aquilo, né? E uma coisa que eu acho que é válida, tanto na teoria como na prática, é a democracia, né? Sempre, né? Agora, Carol, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você, porque assim, como já foi mencionado, a senhora cresceu em um berço, inserida aí num berço político. A minha pergunta é, a senhora nunca pensou em se candidatar? Dani, eu até já fui uma vez candidata a distrital para ver essa experiência, mas já tem tempo, inclusive, essa questão dessa relação
rua, comunidade, ela é gostosa também. Os passos do seu mas pai eu também. vi que não, mas eu acho que bastidor a gente consegue trabalhar mais em mais áreas, né? Então, acho que uma pessoa bem técnica de bastidor é hoje, assim, com esse respeito e gostando demais da política, mas não essa política, né? Eu falo para os prefeitos, políticos são os senhores, os prefeitos, os deputados, e deixa a gente buscando recurso para que vocês possam, até porque a política é resultado de um bom trabalho, né? Então, se as coisas estiverem acontecendo, se a gente estiver carreando recursos, se a gente estiver cuidando da comunidade, a gente sabe que essa parte política, exatamente, eles vão ter sucesso. Cuidando da comunidade, mas assim, nem após esses 3 anos aí, que claro que você vai fazer um bom trabalho, se a população quiser a senhora... Olha, entrando aqui... Ou talvez, quem sabe... Complementando ou ainda aqui não tem. a pergunta da Dani, secretária, quando a senhora falou ali dos bastidores, da interlocução ali, do líder do governo, o olho da senhora brilhou. Eu imaginei a senhora atuando muito bem no legislativo. Exatamente. Que parece ser realmente uma paixão da senhora. Tô errada? Estamos erradas? O legislativo é uma paixão, que até é só o que eu sei fazer mesmo, assim, desde primeiro estágio, foi no Senado, tudo. Então eu tenho esse carinho muito grande com o legislativo, mas nunca, assim, é uma coisa, não tenho pretensões nenhuma mesmo, só de estar trabalhando mesmo no legislativo e ajudando a construir, e principalmente com o governador e realmente a primeira-dama, que inspiram, né? Eles falam, vai, trabalha, mas dá resultado, melhor, pensa na pessoa, né? Pensa ali como melhorar a vida dela, como desenvolver a região. Então isso motiva muito, né? Uma missão que acredito que com todas essas mãos e esses atores que a gente já falou, com frente parlamentar, com os prefeitos, com a comunidade, a gente consegue, buscando esse recurso no governo federal, a gente tem condição de avançar muito na região. Voltando aqui, falando da região do entorno, gostaria que a senhora dissesse aqui para quem está nos acompanhando, quais são, citasse as 11 cidades que fazem parte, né, do entorno de Brasília, e o que tem, que só tem na região do entorno? Qual que é a principal marca desta população? Nós temos um turismo de chamar atenção mesmo. Aí nós estamos falando de Formosa com a Rota das Águas, né? Porque a gente fala muito de Pirinópolis, a Chapada, mas Formosa é uma região riquíssima e nessa questão do ecoturismo, né? Nós estamos falando de Cristalina com a Rota dos Cristais, nós estamos falando de Cocalzinho, Padre Bernardo com queijos e vinhos, a Rota de Queijos e Vinhos, então eles estão com uma produção de queijo, nossa, muito boa, junto também com os vinhos, então isso também é turismo. Aí quando a gente vem aqui para a cidade ocidental, o artesanato, a marmelada, que é muito a marmelada, a gente pega Lusiânia e cidade ocidental, Novo Gama e Valparaíso também, cidades com a vocação, Valparaíso muito a vocação de serviços, Novo Gama no turismo, na gastronomia, e aí temos Águas Lindas de Goiás, também Planaltina, Formosa, e acho que não faltou nenhuma, mas é de muita potencialidade na gastronomia, Cristalina no agro também, então gastronomia, turismo e realmente muitas riquezas que a gente vai cada vez mais buscar desenvolvimento e vai melhorar a vida desses moradores, transformar, mudar, fazer esse fluxo do DF mesmo de parceria, né? E não essa relação de dependência, ter sempre a relação de parceria com o Distrito Federal e o governo federal. Secretário, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Quero te agradecer, né, pela presença, ter aceitado o nosso convite aqui no Alego Mulher. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Contem sempre conosco. E bora pro entorno. Vamos? Bora. O convite está aceito, principalmente para a gente ir aí nessa rota do vinho, queijos e vinhos. Muito me interessa. Isso aí foi interessa demais, também. Vamos juntas, vamos lá conhecer. Vamos sim, muito obrigada. De nada. O Alego Mulher de hoje fica por aqui. Continue acompanhando as nossas programações da TV Alego e da TV Brasil Central e até a próxima. Tchau.